Olá, ótima noite para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao Jornal Conecta. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro, e a gente começa essa edição falando que cerca de 10 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Catanduva voltaram às aulas hoje, dia 29 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Educação, 6 escolas municipais devem retornar somente na quarta-feira, pois estão em fase de limpeza depois de terem passado por reformas. E quem vai trazer mais detalhes sobre o início das aulas deste ano letivo de 2024 é a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, que, por sinal, já tem cadeira cativa aqui no Jornal Conecta. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por ter essa oportunidade de vir ao Conecta e ter esse canal aberto onde nós podemos, de fato, divulgar as notícias boas da educação e esclarecer dúvidas também da imprensa, dos munícipes, que eu acho que esse é o nosso papel. E, de fato, hoje é um dia muito importante para a Rede Municipal de Educação. Oficialmente, o ano letivo teve início hoje, 29 de janeiro. Um ano letivo ele tem 200 dias e só pode ser considerado letivo quando ele tem a participação ativa de alunos, né? Então, às vezes, se tem algumas reuniões que são só de professores, isso nem caracteriza um dia letivo. Então, quando a gente já diz, né, foi o início do ano letivo, é o início das atividades com alunos. Nós abrimos hoje pela manhã, juntamente com o prefeito Padre Osvaldo, na EMEI Albertini Spanazzi, esse ano letivo de 2024. E também ali nessa unidade nós também entregamos a reforma do prédio e mais uma conquista, né? Esses dias têm sido dias bastante importantes para a educação municipal, visto inaugurações, reinaugurações, entrega de reformas e tudo isso para que nossas crianças estejam em ambientes cada vez melhores e mais saudáveis. Algumas escolas não voltaram, não entraram no período letivo ainda. Acho que são 6 no total. São 6 no total. Eu gostaria que você explicasse os motivos. Então, como essa reforma ela teve que ser intensificada nesse período das férias, ou seja, final de dezembro e ao longo do mês de janeiro, nem todas conseguiram atingir, né, o percentual total do processo de reforma, principalmente aquelas que demandavam serviços mais amplos. Então, isso fez com que em 6 unidades escolares adiássemos o ano letivo. Essas unidades escolares de ensino fundamental são o Couturato, o Otacílio, o Lázaro e o Arnaldo, que começam na próxima quarta-feira, agora dia 31. Então, entre hoje e amanhã já é a fase da limpeza, tá? E também temos na educação infantil o Baldo, que também começa dia 31, e o IDET, que começa com a etapa obrigatória também no dia 31, e o berçário só na próxima segunda-feira, porque toda a ala do berçário do IDET foi necessário trocar o telhado todo. E como janeiro a gente sofre também com as chuvas e tudo mais, esse é um serviço que levou um pouco mais de tempo, né, até ser concluído, e nós não vamos fazer uma troca de telhado com crianças no espaço. É, né? Absolutamente então, impossível, né? É absolutamente impossível. Então, por isso que o berçário do IDET só começa na próxima segunda-feira. E um detalhe importante, né? Quando a gente fala nos 200 dias letivos, é para etapas obrigatórias da educação, que, portanto, é a partir dos 4 anos. Essas escolas que tiveram adiamento em 2 dias terão que fazer reposição se forem escolas de etapa obrigatória. No caso dos berçários, não é etapa obrigatória, também não há necessidade de reposição desses 2 dias. Secretário, eu gostaria de perguntar uma coisa que todo ano gera sempre alguma polêmica, que é com relação à entrega dos uniformes, os benditos uniformes. Tudo está programado, já tem uma data marcada para que os alunos recebam seus uniformes, ou materiais que normalmente a secretaria distribui? Sim, os uniformes eles começam a chegar agora a partir do dia 1º de fevereiro, né? Isso também é uma data que na maioria das empresas entregam a partir de 1º de fevereiro mesmo. Nós é que antecipamos o início do ano letivo para o dia 29, por conta de, às vezes, feriados municipais, que tem que dar as pontes e tudo mais, tem os facultativos, né? Então, por isso que iniciamos a partir do dia 29. Mas a entrega está prevista a partir do dia 1º, né? A licitação ela está acontecendo desde junho, mas esse é um processo que quem conhece licitação sabe, né, que ele leva um tempo mesmo para se consolidar. Aí tem a época das amostras, aí as empresas que não cumprem os requisitos são desclassificadas, até que chega uma empresa que contemple todas as especificidades do edital.
Então, tá aí, né? Nós já recebemos as amostras, já temos aí até fotografias da empresa em trabalho já empacotando, né, os nossos uniformes que viram na forma de kit, junto já, né, o uniforme de verão, o uniforme de inverno e também o tênis. E será entregue aí nessa primeira quinzena de fevereiro. O material escolar também, porque o material escolar também foi feita a licitação desde junho, são por itens, né? Então isso também é importante, que o processo licitatório por item permite inclusive que empresas da própria cidade concorram. E também já foram feitos todos os pedidos e a entrega também é a partir dessa primeira quinzena de fevereiro. O alcance é de 100% dos alunos da rede municipal? Sim, o alcance a gente tem que pedir até uma margem maior, e a licitação, por exemplo, no caso do uniforme, né, ela prevê aditivos, né, caso a gente tenha aí um aumento muito grande de alunos, né, para que a gente possa pedir para esses que ingressarem na rede depois, né, já do ano letivo iniciado. Desculpe, permita-me usar um pouco de bom humor, como diria na escolinha do professor Raimundo. E a merenda? Essa é uma parte bastante importante, né? Que nós, hoje mesmo, quando estávamos ali, né, no Spanase, logo pela manhã, né, o cheiro extremamente agradável ali da cozinha, né? Então, também os itens da merenda são todos adquiridos, muitos são de agricultura familiar, e as merendeiras, inclusive, passaram por um treinamento na semana passada, né, na quarta-feira, e exatamente para que elas pudessem, né, novamente ter toda a instrução por parte das nutricionistas, tanto da nutricionista que é efetiva da prefeitura, quanto das nutricionistas da empresa terceirizada, quanto às questões de higiene, armazenamento de alimentos, né, toda essa parte, né, que leva a tirar as amostras para que possam ser analisadas posteriormente. Então houve um treinamento, né, com essas merendeiras, exatamente para que elas cumpram todos os requisitos, vamos dizer assim, que a alimentação escolar necessita, tanto em termos de preparo, de higiene do local, do que é adequado para cada faixa etária, até a temperatura da alimentação, isso tem que se levar em consideração no ambiente escolar. Então, da nossa parte, né, queremos aí oferecer sempre o melhor, porque nós sabemos que muitas crianças, inclusive, a refeição melhor que elas têm é a refeição que é servida na escola. Então, é um compromisso também dos governos, né, em todas as esferas, é um dos programas suplementares previstos na LDB, que é a questão da alimentação. Então, estamos trabalhando para isso. Uma área também que preocupa os pais, né, porque coloca lá os seus filhos, quer dizer, com relação à alimentação, conforme você disse, está tudo previsto. Com cardápio, com nutricionista. Exatamente. E na área da educação, eu acho que a responsabilidade é da Guarda Civil Municipal, e se existe já um entendimento entre a Secretaria de Educação, da Educação e a Guarda Civil Municipal, e de que forma vai ser oferecida essa segurança aos alunos. Essa é uma preocupação premente, né? Acho que desde o ano passado, com tudo que infelizmente aconteceu, né? E nós já havíamos investido e estamos caminhando ainda para isso, mas são 41 unidades escolares agora, né? Em câmeras, em sistema de monitoramento, em parceria com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela é a nossa grande parceira. Muitas escolas também, com recursos próprios, que é o tal do PDDE, né, Programa Dinheiro Direto na Escola, também receberam recursos para investir em câmeras, em sistemas de segurança. O que compete, né, ao município, nós temos trabalhado nas obras novas, né, colocando concertina, cerca elétrica, esses sistemas de monitoramento, mas infelizmente algumas regiões, e mais pontualmente por conta de toda essa questão da instalação dos aparelhos de ar-condicionado, as escolas se tornaram alvo. Se existe um receptor para o cobre, né, dos fios, isso se tornou um mercado. E as escolas, né, acabaram sendo alvo, né, até você já fez matéria sobre isso, né, sendo alvo desses roubos, que aí no caso foram 5 escolas, entre elas o Culturato, por exemplo, né, que sofreu com o roubo de fiação. E sem falar também na ronda escolar, né? A ronda ela faz um trabalho efetivo, tanto na entrada e saída, né, também tem as rondas noturnas, mas essas pessoas parece que elas agem de uma forma muito rápida, né? Então, escolas que não têm caseiros, por exemplo, que só têm caseiros, escolas que foram do Estado, naquela época que se construíam escolas com casa para o caseiro. Hoje, os novos modelos de escolas FDE, FNDE, já nem prevê isso.
Então, a gente tem que investir cada vez mais em monitoramento e nessa questão da própria segurança mesmo, aumentando muros, né, colocando as concertinas, as cercas, mas às vezes nem isso resolve, como às vezes não resolve no próprio ambiente doméstico, né, que também sofre com esse tipo de ação, infelizmente. Mas a Guarda é a nossa grande parceira. Secretária, considerando também os alunos que efetivamente começam na quarta-feira, agora que vem, quantos alunos matriculados na rede municipal? O dado, né, agora que eu conferi aí no sistema antes de vir para a entrevista, né, 10.051 alunos, entre educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos. E desses, né, 241 sendo da educação especial, que são aqueles que têm direito à dupla matrícula, né, na classe comum e no atendimento educacional especializado. Atendendo a faixa etária dos 4 aos... dos 4 meses, né, que geralmente sim, as creches. As creches, né, a mãe terminando aí, né, a licença maternidade, então geralmente eles vão para as creches com 4 meses, a educação infantil até 5 anos e 11 meses, 6 anos completos no ensino fundamental, que é de 9 anos. Então, do primeiro até o 9º ano, né, essa criança tem aí de 6 a 14, às vezes alguns completando 15 anos ao final do 9º ano. E a educação de jovens e adultos de ensino fundamental para aqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria. Secretária, nós colocamos a seu dispor o espaço aqui para acrescentar mais alguma coisa, e nós aqui do Jornal Conecta desejamos um ano letivo seguro, tranquilo e de muito aprendizado. É isso que nós desejamos também. Eu quero agradecer especialmente, né, aos nossos gestores, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, aos professores, porque nós sabemos que a nossa parte, né, é uma parte de retaguarda, né, de dar as condições para que o trabalho de todos esses seja bem feito, né? E acreditamos que cada professor tem um compromisso muito grande com aquela criança que está ali diante dele, assim como os gestores também. E o nosso desejo é que as nossas escolas sejam cada vez mais humanizadas, acolhedoras, que o ensino seja de qualidade, que nós possamos praticar aí os valores próprios da educação, né? E que as nossas crianças todos os dias sintam alegria em ir para a escola e os pais tenham a confiança de deixar seus filhos em lugares, como você mesmo disse, seguros, onde eles serão bem alimentados, cuidados, educados, terão a oportunidade de brincar, terão a oportunidade de também se sociabilizar com outras crianças, porque nós sabemos que também a escola é um espaço em que a gente tem aí, né, que tirar as crianças um pouco da tela. É claro que a escola tem que usar muito da tecnologia, mas também a gente precisa resgatar dentro da escola, né, o gosto das crianças pela leitura, pela convivência, pelas brincadeiras tradicionais. Então, acho que a escola hoje ela é um espaço muito importante em que a criança ela sai um pouco desse mundo digital. Aí o mundo digital ele se torna, né, uma ferramenta, mas não aquilo que domine o tempo da criança. Porque a criança precisa, para se desenvolver, ela precisa de outras crianças, ela precisa dos adultos, ela precisa brincar e ela precisa conviver. Então, que as nossas escolas sejam espaços para isso. O Hospital Emílio Carlos realizou na última sexta-feira, dia 26, a primeira captação múltipla de órgãos de 2024. Equipes médicas do próprio Hospital de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto participaram da intervenção. A doadora de 64 anos, vítima de acidente vascular cerebral hemorrágico, teve morte constatada no dia 25. Foram captados rins, fígados e córneas, beneficiando pelo menos 5 pessoas que poderão retomar suas atividades rotineiras, tendo também melhor qualidade de vida. Atualmente, além da decisão do próprio doador em vida, quem autoriza a doação são os familiares de grau de parentesco até o 2º grau, sendo pais, filhos, irmãos, avós, netos ou cônjuges. O deputado estadual Valdomiro Lopes, de São José do Rio Preto, promoveu neste sábado, dia 27, um abaixo-assinado que estabelece o fim da saidinha temporária de presos. Um dos principais argumentos do parlamentar em apoio à proposta são os crimes praticados por detentos durante o período de concessão do benefício. Valdomiro Lopes recolheu mais de 5.000 assinaturas e vai encaminhá-las ao Senado, que vai votar lei aprovada na Câmara Federal.
A Câmara dos Deputados já aprovou proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovado em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários, o projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados federais. Valdomiro Lopes disse que vai entregar as cerca de 5.000 assinaturas a um dos senadores do PSB. Um dos principais argumentos usados pelo parlamentar em favor da proposta são os crimes praticados pelos detentos no período que estão nas ruas. Vale lembrar que cerca de 400 detentos foram flagrados descumprindo as regras durante a saidinha temporária de fim de ano. Em todo o estado de São Paulo, foram reconduzidos aos presídios do estado e os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em Rio Preto, dos 1.803 presos beneficiados com a saidinha temporária de final de ano, pelo menos 50 detentos não retornaram ao sistema prisional e são considerados foragidos da justiça. Um piloto de um avião agrícola morreu após a aeronave cair em uma fazenda próximo à Palestina, região de São José do Rio Preto, na tarde deste sábado, dia 27. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na fazenda Conquista, que fica a 15 minutos de Palestina. Equipes do Corpo de Bombeiros confirmaram a morte do piloto Ricardo Lima, que tinha 48 anos. A aeronave prefixo PTVYS fazia pulverização em uma plantação de cana-de-açúcar quando perdeu altitude e caiu. A aeronave pertence a uma empresa que presta serviço terceirizado de pulverização para uma fazenda. Segundo informações de um técnico da empresa, o piloto saiu da base em Baguaçu, distrito de Olímpia, por volta das 5h30 da manhã. O último contato dele com a base foi às 10h30 e o trabalho estava previsto para terminar às 11h30. O piloto era de Uberlândia e trabalhava na empresa havia 3 meses. Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas, CENIPA, também foram acionados para apurar as causas da queda. Policiais militares da Força Tática do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam 2 indivíduos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim Alpino, na noite da última sexta-feira. Durante patrulhamento pelo bairro, a PM abordou um indivíduo em atitude suspeita e, durante busca pessoal, foi localizado com ele uma porção de maconha. Além dele, um outro indivíduo foi abordado pelos policiais. Encontraram com ele mais tijolos de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro, além de materiais de embalo das drogas e apetrechos. Diante dos fatos, os 2 foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. A polícia prendeu na noite deste domingo o 2º suspeito de envolvimento no assassinato da família de Olímpia, encontrada com sinais de execução em um canavial. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em Pedranópolis durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária. O nome dele não foi divulgado. A participação já vinha sendo investigada após a confirmação do primeiro preso, capturado no dia 18 em interrogatório. Ele delatou a suposta participação do preso nos crimes. O suspeito estava escondido em uma casa e se preparava para fugir na manhã de hoje. Ele negou o crime, mas foi preso temporariamente por 30 dias. E após a audiência, será encaminhado ao presídio de Catanduva. O primeiro suspeito de envolvimento no crime, João Pedro Teruel, de 23 anos, foi preso no dia 18 de janeiro em Valentim Gentil.
Ele confessou que ajudou a armar a emboscada contra a família. A Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de Votuporanga, aguarda laudos e continua investigando o caso para tentar localizar outros suspeitos de participarem deste bárbaro crime. E atenção, atletas de Catanduva. A Secretaria de Esportes prorrogou o período de inscrições para o Bolsa Esporte 2024, que vai até o dia 31 de janeiro. O objetivo da iniciativa é incentivar os atletas que representam Catanduva nas diversas modalidades esportivas por meio de incentivo financeiro. Para se inscrever, o atleta precisa atender aos requisitos do programa e seguir os passos descritos no edital, publicado no Imprensa Oficial do município, disponível no site da Prefeitura. A entrega de documentos é na Central de Atendimento da Prefeitura, que funciona das 9 da manhã até as 4 da tarde. O Santo fez bonito contra o Grêmio Prudente em jogo desse sábado pela terceira divisão do Campeonato Paulista, a A3. O renomado atacante Thiago Ribeiro fez um golaço de letra e foi o protagonista da vitória de virada do Catanduva sobre o Grêmio Prudente. Porém, tudo isso deve ser apagado, ou pelo menos nós temos que aguardar agora pelos acontecimentos. Isso porque o Santo fez 6 substituições, uma a mais que o permitido pelas regras do futebol, sendo a substituição do número 17, Natan dos Santos Custódio, no lugar do número 8, Pedro Demarque, sendo essa a 6ª substituição da equipe visitante, relatou o árbitro Vinícius Bétio na súmula. Aos 34 minutos do segundo tempo, o Catanduva tinha apenas mais uma substituição a fazer, mas o técnico Ivan Canella fez 2 alterações simultâneas, sendo a 5ª delas a entrada de Thiago Ribeiro, que viria a marcar o gol da vitória 2 minutos depois no estádio Prudentão, em Presidente Prudente. Apesar de ter sido registrada como a 5ª troca, o atacante que fez o gol foi o 6º e último reserva a entrar em campo. A 6ª substituição, como informado pelo árbitro na súmula, foi a entrada de Natan na vaga de Pedro, que entrou segundos antes de Thiago Ribeiro. O advogado do Catanduva, Matheus Galhardo, reconheceu o erro e disse que vai aguardar a manifestação dos órgãos responsáveis. Após o jogo, o técnico do Catanduva, Ivan Canella, deu a entrevista e também lamentou o erro. Eu convidei também meu filho, Daniel Destro do Carmo, que é ex-árbitro de futebol, autor desse livro aqui que eu estou mostrando e que vocês já conhecem, que falou também sobre esse erro na substituição no jogo entre o Catanduva e o Grêmio Prudentino. Vamos lá, Daniel, fala aí a sua opinião sobre este erro, não sei se podemos dizer, da arbitragem. Olá a todos da arquibancada. Esse fim de semana a gente teve um fato bastante inusitado no Campeonato Paulista da Série A3, do jogo do Grêmio Prudente com o Catanduva Futebol Clube, que chamou bastante atenção, que foi o fato de ter ocorrido a 6ª substituição na partida, sendo que a regra, por mudanças recentes, permite até 5 substituições em 3 momentos determinados da partida, né? Você pode fazer até 5 substituições com 3 paradas ao longo da partida. E o fato foi que a comissão técnica, o time do Catanduva, fez 6 substituições, sendo que na 3ª parada, para fazer a última substituição a que teria direito, o time do Catanduva fez uma adicional, seja por um descuido da comissão técnica ou qualquer outra razão. O fato é que a arbitragem também comeu bola nessa questão e não verificou que o Catanduva teria só mais uma substituição para fazer e acabou fazendo a 6ª substituição.
E o problema não parou por aí, porque um dos substitutos foi quem marcou o gol da vitória do time de Catanduva, Thiago Ribeiro. Apesar de, na súmula da arbitragem, né, do jogo, constar que a sexta substituição foi do jogador Natan, no lugar de Pedro Demarque, o que aparentemente aconteceu foi que Thiago, que foi sim o sexto substituto e não o quinto, e ele acabou marcando o gol da vitória 2 minutos depois. Isso aparentemente configura totalmente um erro de direito, né? Ou seja, um erro em que a arbitragem demonstra, por algum motivo, por algum fato, desconhecimento ou não observância das regras do jogo, né? A diferença de um erro de fato, que às vezes acontece, que é um erro sobre se você interpretou direito um pênalti ou não, se deu uma mão ou não como falta, ou se a bola cruzou ou não a linha do gol. Casos como esse de erros de direito, conforme prevê o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inclusive prevê a nulidade, né, ou a anulação da partida em erros de direito cometido pela arbitragem. Isso cabe ao Tribunal de Justiça Desportivo avaliar e decidir o que vai fazer com a partida. Há grandes chances dessa partida, sim, ser cancelada. Com certeza vai ser um caso que ainda vai rolar muitas dúvidas, muitos comentários, mas temos que aguardar agora pelas autoridades esportivas para a solução deste caso bastante diferente, né? São permitidas 5 substituições e nós tivemos 6 substituições neste jogo lá em Presidente Prudente. Já se foram 2 rodadas e o Santo assume a liderança do campeonato. 2 jogos, 2 vitórias. Quarta-feira, dia 31, tem mais. Em casa, o Santo, às 7h30 da noite, enfrenta a Itapirense, no estádio Silvio Salles. Em suas redes sociais, o Santo publicou que até que tenha uma decisão por parte da Federação Paulista de Futebol e demais órgãos responsáveis, último jogo é válido e seus pontos estão computados na tabela de classificação. E o Catanduva aparece como o líder absoluto da Série A3. Na noite de ontem, domingo, Mirassol e Novo Horizontino tentaram, mas não saíram do 1-1 no clássico regional no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. As equipes seguem sem perder, mas também não venceram na competição. A próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Guarani na quarta-feira, às 9h30 da noite, no Brinco de Ouro, em Campinas. Na quinta-feira, o Novo Horizontino recebe o Ituano, às 7h da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Vem correr com a gente na terceira corrida Unimed Catanduva, dia 7 de abril, com largada às 7 da manhã na Praça do Aeroporto. Categorias de 5 e 10 quilômetros e circuito especial para as crianças. Premiações por idade de 1º ao 5º lugar. Faça já sua inscrição pelo site corrida.unimedcatanduva.com.br e garanta sua vaga no evento mais esperado do ano. Unimed Catanduva, cuidando de você e da sua saúde. O Jornal Conecta termina por aqui. A você uma excelente semana, uma boa noite. Amanhã a gente se encontra aqui.